Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. E hoje a gente tem mais uma entrevistada, a super Verônica Farias, que vai contar as histórias dela de mochileira, né? Vamos lá, ela falou pra mim que é mochileira de férias. Ela vai contar melhor como é que é isso, não é, Verônica? Sim, Kumbauá para quem estiver aí no Japão. E bom dia para quem está do lado do hemisfério que está com o sol nascendo, do sol nascente. Tudo bem com vocês? Fico muito contente de estar falando sobre viagens. Eu acho que é o meu assunto preferido, porque eu acho que ele é transformador, ele dá sabedoria e faz você viver melhor no mundo, enxergar melhor o mundo e cuidar dele. Cuidar, que é uma preocupação que a gente tem hoje. Muito, né? Com certeza. Sim, né? Viajar é tudo de bom. A gente encontrar as pessoas cara a cara, ver as culturas, comer as comidinhas, né? Diferentes de todos isso eu não os faço. lugares. Eu sou chata pra isso, Hilda. Nossa, eu sou um terror. A Hilda é boa nisso. Nossa, Eu não como inseto, né? Agora... Mas de resto eu tento tudo. Não. Então, essas coisas que a gente faz quando você vai viajar, né? Inclusive, essa questão que as pessoas falam, mas não dá para ficar viajando. Não dá, e você tem que despender muito dinheiro, você tem que organizar muita coisa, você tem que ver hotel, você tem que reservar não sei o quê, tem que fazer um roteirinho certinho. O jeito que eu viajo, eu já posso ir contando, né? claro, Pode, claro. um Por favor. Vai. O jeito que eu viajo é assim. Minha mãe fala: você não tem juízo. Eu falei: para você fazer uma coisa dessa, você tem que ter você não tem que ter muito juízo, porque senão você não faz. Você não faz. O mundo da televisão, ele não é um mundo real. Uhum. Você, quando começa a vagar pelo mundo, você percebe que tem muito mais pessoas boas no mundo do que qualquer Sim. outra coisa que possa te fazer temer. Sim. E você, lógico, você tem que tomar cuidado, principalmente você sendo brasileiro, você é muito esperto, você é muito desconfiado, é safo, o brasileiro é safo para essas coisas, sabe? Ele percebe logo as coisas. Quanto à questão de dinheiro, então as pessoas falam, ai, mas é muito caro. Eu falei, gente, eu acompanho gente que viaja a pé, com carrinho. Eu acompanho Mentira. gente que viaja de bicicleta. Eu acompanho gente que viaja só de ônibus. Eu acompanho gente que viaja só no dedo. Então, é assim, não tem desculpa. Se você tem o seu momento, como eu tô falando, o seu momento de férias, não importa se você não vai para outro país, só de você ir para um outro estado, como a gente tem muitas diferenças nos estados. A gente, principalmente em São Paulo, que é cosmopolita, você rodando em São Paulo, você vê várias culturas. Então, essa importância de você sair, de você se aventurar, botar uma mochila nas costas, ela faz com que a sua mente abra e você enxergue que você consegue muito mais do que você imagina, você é muito mais ousado do que você imagina, você perde vergonha, você começa a ter ciência na economia, porque você começa a negociar ou saber como lidar com as coisas, você vê que o capitalismo não é tão importante. É assim, na verdade eu estou dizendo assim, o capital é o quê? É consumir. Consuma viagens. Consuma gente, consuma conhecimento. Nossa, isso é muito especial. E Nossa, aí, amém. assim, por onde você andou já? Contei mais ou menos. Para América do Sul, uma coisa que eu me arrependo muito eu queria ir para mais longe enquanto eu era mais nova, porque eu falei assim, enquanto eu tenho pique, força, ânimo, é melhor para pegar voos distantes, ir para a Europa, ir para a Ásia. Falei, eu quero ir para longe primeiro e eu quero ter um impacto muito forte com cultura. Eu quero chegar no lugar e, sabe, ficar meio perdida. Porque é nesse perdido que você se encontra e fala, nossa, eu consegui. Nossa, é gente igual a mim. Porque as pessoas acham que são pessoas de outro planeta. Não, é tudo do planeta Terra. Tem gente legal, tem gente chata, tem gente malandra, tem de tudo no mundo. É o que eu E é acho, assim, assim, isso você... o que você mais vê quando você viaja é que tem gente, né? No mundo inteiro tem gente. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente legal, tem gente chata. É a mesma coisa, né? As Sim, pessoas são iguais, podem ter culturas diferentes, têm hábitos diferentes, mas é tudo igual a gente, né? é isso que você tem que ficar mais à vontade. E logo no começo você já percebe isso. Então eu preferi primeiro ir para a Europa, para os Estados Unidos, né, primeiro, e depois eu fui para a Europa, e depois
que eu fui inventar de vir para América Latina e me arrependi muito de não ter vindo antes. Um lugar mais barato, um lugar maravilhoso, um lugar com uma natureza assim, como é que chama? Exuberante. Impressionante, impressionante. É uma coisa que você fica Uhum. assim, epatante, que eu ia falar. É uma coisa que você fica assim, você fala, meu Deus do céu, por que que eu demorei tanto para sair de onde eu estava, que aqui do ladinho é muito mais em conta? Então, aí eu vim, já conheço uma parte da América Latina. Imagina, eu conheço o quê? Acho que 35 países. Você imagina que você tem quase 200 países registrados, eu acredito que seja isso. Então, assim, o pessoal fala, nossa, você conhece o mundo todo. Eu falei, não, gente, o mundo é muito grande. E em cada país que você vai, tem tantas cidades, tem tantas Sim. coisas, tantos comportamentos. E isso é o que você fala assim, eu só fui para não sei onde. Eu falei, gente, eu nunca fui para esse lugar. E eu já fui para tanto lugar. E aí, quando você vê fotos desse lugar, então, cada lugar que você for, que for diferente, valorize. Não importa que você não foi para 5 países, para um que você foi, se você apreciou a diferença dele, você consumiu aquilo e aprendeu que, poxa, a gente pode ser diferente. Poxa, eu não concordo com isso, mas talvez ele também não concorde com outra coisa minha. Se você começa a matutar essas coisas, se isso for para você ser uma pessoa melhor, para você viver melhor, para você viver mais à vontade, com menos preconceitos, nossa, tá perfeito. E aí Nossa, fui com também, certeza. e eu tava falando para a Hilda, eu nunca fui para a Ásia, mas eu fui para a Rússia na parte oriental. Então é assim, eu fico pensando, para mim isso é Ásia. Eu fui para a África também, mas eu fui só para fazer, eu fiz como é que chama? Marrocos. Eu tive no Marrocos, então aí eu fui para Marrakech, eu fui para o deserto de Chigaga, fui para alguns lugares ali. A Europa é tudo grudadinho, que eu falo para as pessoas. Eu falei, em uma viagem eu fui para 8 países em 40 dias. Mas como assim? Eu falei, gente, é tudo grudadinho. Então as pessoas complicam muito as coisas. Gente, não precisa se preocupar. Você precisa ter uma quantia de dinheiro, sem dúvida, você precisa, mas não é o Uhum. tanto que você imagina. Não é o tanto que você supõe. E se você tiver noção de como usar o seu dinheiro, você vai ver que vale muito mais a pena ir viajar do que consertar um vaso de banheiro, que, aliás, eu tô com problema no vaso do banheiro de casa. Por isso que eu tô, sabe, ficar consertando coisa em casa. A minha parede de casa tá horrível. Dane-se a parede, é da sua casa. Junta dinheiro e vai viajar. Sim. É isso aí. Quando ficar velho, vai ter bastante tempo para ficar arrumando a casa. É isso Nossa, é mesmo. verdade, é verdade. É Gente, muito caro, né, arrumar a vangloriar, é isso casa. Ah. mesmo. Sim. Nossa, Verônica, É. assim, eu te conheci umas Cinco minutos atrás, minutos. mas eu já te amo, assim, porque, nossa, eu adoro essa... Eu também, assim, Energia, né? essa não, é energia, óbvio, mas, assim, essa, como posso falar, filosofia de vida, de viajar, principalmente, porque eu também super concordo que quando a gente fala, tipo, viajar, não quer dizer necessariamente pro exterior, né? É igual você Não. falou, um estado, uma cidade, que pode ser uma, assim, sei lá, horas longe da sua casa, às vezes você encontra uma pessoa que te abre os olhos de uma forma que você talvez Sim. nunca acharia em qualquer outro lugar se você não tivesse saído das... Porque é muito, assim, para certas pessoas, sair da cidade já é um grande desafio, né? E se você Sim. começa dali, já é um passo extremamente, assim, grande, né? Eu amei isso que você falou. Olha, eu moro numa cidade do interior agora, fica a 67 quilômetros de São Paulo. Agora ela tem, acho que uns 45 mil habitantes, a cidade de Louveira. Fica perto de Jundiaí, que é uma cidade maior. Mas tem gente de Louveira que nunca saiu de Louveira. Tem jovem. Tem um aluno meu que, quando ele tem 26 anos agora, quando ele tinha 23 anos, ele nunca tinha ido para São Paulo. E sabe, São Paulo é aqui. E ele, não, quando eu for, eu quero ir com alguém, porque é grande, eu tenho medo. Isso é Olha, tudo da bandeira, que soltaram, que é a bandeira da Copa. Eu falei Copa para a do Hilda, depois Mundo. ela te conta, que já Nossa, é uma bandeira que tem a medida de 23 andares, de um prédio de 23 andares. Ó, E vão soltar a nossa também. Então, você imagina uma pessoa que
ela já tem a cidade, ela está do lado de uma cidade super cosmopolita, que você tem de tudo. Você vai para um bairro, é o bairro japonês, você vai para um outro bairro, é uma experiência italiana, uma outra experiência portuguesa, principalmente com comida, sabe? Sim. E você vai andando e você vai vendo a diferença arquitetônica. Você fica assim, né, em São Paulo, para quem não conhece. Você Sim. fica encantado, ainda mais morando numa Sim. cidade de interior. E o que aconteceu? Ele veio agora para São Paulo, mês passado, primeira vez que ele foi para São Paulo. Só que ele pegou o metrô, e você imagina, depois da pandemia, o centro da cidade. Você é de São Paulo, Gui? Eu sou. Então, mês passado eu tive no centro de São Paulo, eu nunca vi, tem mais gente na rua do que nas casas. Sério? Tá Uhum. assustador. Então, isso também é uma forma de você não falar assim, não tem pobreza, não tem isso, não tem gente passando fome. Sai, vai se movimentar, vai conhecer outras Uhum. coisas. Eu nunca vi São Paulo daquele jeito, eu fui para o centro da cidade. E ele pegou o metrô pela primeira vez, e Uhum. ele parou, ele falou, nossa, mas é muita gente no metrô, e ele foi, acho que lá para o lado de Corinthians e Itaquera. E aí, quando ele saiu, estava ele, o amigo dele, e a mãe dele, o amigo dele já estava esperando lá de fora e falou, vem, não fica mexendo no celular, olha que terror, não fica mexendo no celular, e já vem direto para o carro para a gente sair, porque aqui é muito perigoso. Não, sabe? Você sabe o que é isso? Para alguém que mora em Uhum. Louveira, que você fica andando, você anda de qualquer jeito aqui sem preocupação. Sim. Ele falou, nossa, eu fiquei com medo. Eu falei, filho, não é desse jeito, não. Até questão de celular, você tem um iPhone, fica mais esperto. Mas não é uma coisa desesperadora assim. Isso aí é coisa de gente que assiste programa policial na televisão. É Sim. verdade, gente. Tem Com coisa que eu certeza. adoro programa policial, aqueles de investigação. Eu gosto de ver gente que morreu e depois descobrem como é que foi. Adoro. Mas eu já tenho uma consciência disso, de que, sabe, isso não é o principal, isso não é o que sempre acontece. Isso não é o comum. Isso é uma coisa específica, não é todo dia que isso acontece. Quando você está vagando, gente, parece assim que tem alguma coisa no universo, porque eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu não acredito em algumas coisas. Então, eu acredito em energias, em coisas que você faz que conspirem que conspirem assim, entre aspas, para que as coisas deem certo. Nossa, Então, também. então não é uma coisa assim, eu vou rezar para Deus, não. Você tem que focar, você tem que projetar, e eu acho que você tem que ver o momento, como é que estão as coisas, falar, não, eu vou seguir. Pode acontecer alguma coisa, porque a gente é tudo formiguinha, né? Uma hora vem um Uhum. pé e pá, não importa o que você está fazendo. Mas você Mas sabe, você. Hã? tem uma piadinha interessante assim, sobre isso, que é que o cara ela vivia pedindo para Deus jogar, para ganhar na loteria, né? Ele fala, ai Deus, né, todo dia, me faz ganhar na loteria, me faz ganhar na loteria. Aí um dia Deus se enche e fala, tá bom, filho, então compra o ticket, E né? jo- Compra o bilhete, né? Faz a sua Pois é. parte, né? Compra o bilhete, faz uns cálculos, né? Você vendo, ó, Deus vai te ajudar, mas faz uns cálculos, compra uns 50 bilhetes e, filho, boa sorte. É, Né? é, é mais ou Sim. menos isso. Não, você Então, tem que essa fazer a sua questão de parte. você estar. Oi? Você tem que fazer a sua parte, né? Sim, você tem que fazer a sua parte. Como eu digo, não é nada de divino, eu acho que é uma coisa muito natural. Assim como a lua influencia em marés, influencia nos humores orgânicos, eu acho que é isso que eu falo dessa questão de acreditar em coisas do universo que podem te ajudar. Tem vezes que você sente coisas, tem pessoas que são mais Uhum. sensíveis. Eu sentia momentos. E eu falava, é a hora de eu fazer isso, é a hora de eu fazer aquilo. Sim. E eu me sinto em paz quando eu estou seguindo, eu não fico, sabe, é mesmo coisa de atrair. Eu não fico aquela coisa, ai meu Deus, se eu andar nesse beco, se eu for não sei onde, ai, vão me pegar, vão me matar, vão me roubar. Não, gente. Se você já começa assim, você já começa histérico e todo mundo que está te acompanhando, torcendo por você, já fica mal, já fica agoniado. Sim. Então, isso também é importante, você estar em paz. E você não precisa estar super seguro do que você está fazendo, porque, na verdade, você está indo assim, né, de braço aberto para o mundo. E o Uhum. mundo está aí, e o mundo é natureza, e natureza você não controla. E é isso que é Uhum. gostoso, porque é onde Sim. você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo a sua cabeça, a sua inteligência, sabe? É melhor do que carne, sabe? Você fica inteligente, porque você tem que sobreviver nesse mundo. Você tem que Uhum. sobreviver. Você vai fazendo as coisas e você tem que ir resolvendo coisas. Você faz tudo organizadinho. Meu, e quando não dá certo? Você vai ficar chorando, vai ligar, vai para agência? Não.
Por isso que o mochileiro, ele é mais braço aberto, ele é mais ousado. E toda vez que você viaja de agência, eu voltei diferente. Nossa, eu estou me sentindo mais... Não se compara a uma pessoa que viaja com a mochila nas costas, nem que seja por uma semana para algum lugar. Você pode viajar com uma agência por uma semana e você fazer e não adianta você falar, o meu mochilão foi de um ano e o mochilão de fulano foi de uma semana. As sensações são as mesmas, porque você sai se borrando, se é a primeira vez, você sai com medo, meu Deus, será que eu vou ser maltratado? Será que eu vou conseguir, se você não reserva nada como eu, será que eu vou conseguir lugar para dormir? Meu, você não conseguir, dorme na rua! Então, outra coisa, o mochilão, ele não é para qualquer pessoa, não é. E é verdade, sabe por quê? Eu conheço gente que fez, falou, eu nunca mais. Sim. Mas eu falei, mas você admite que foi gostoso? Foi, mas eu não quero mais passar por isso. O meu negócio é... Prefiro uma cama, tem gente que deve falar, né? Prefiro uma cama, né? Prefiro um hotel, prefiro uma cama. Não, eu quero comer em restaurante, não, eu quero ser servida, eu quero tomar banho todos os dias. Sim. É o que eu vivo dizendo aqui, sabe? Eu não serviria para ser mochileira, eu acho, né? Tá vendo? Eu já fiquei em hostel quando era mais nova, né? Que é o albergue da juventude e tal. Que assim, não é. Hoje eu não ficaria, né? Não é mais para mim. Hoje eu prefiro. O pessoal vai aí para bed and breakfast. Não, bed and breakfast é legal, mas vai para Airbnb, não sei o quê, né? Airbnb, Mas para mim eu ainda prefiro hotel, sabe? Então, tem gente que prefere ficar sozinho, Sim, não quer chegar aí, quando vai tomar café tem uma turma. Acontece, tem gente que não dá, não vai aceitar isso. Verônica, dá uma agora pergunta. Desculpa, não, pode terminar. Não, eu tô falando. Agora, por exemplo, tô viajando de Kombi. Eu comprei uma Kombi. Eu ia te perguntar isso. Eu vi que você estava viajando de carro, você fez uma Kombi e fez uma... É uma Kombi Home. Kombi Home? É como a gente chama aqui. Algumas pessoas chamam de Kombi Homer. Você é Kombi Homer, né? Você é verdade. Os proprietários são os Homers, né? Eu vi depois mas eles falam como eles são eles são Comber Homer. Eles falam que eles são Comber Homer. Eu tenho uma Comber Homer. Então, e para que eu fiz isso? Porque eu tinha cachorro, eu não tenho mais. Acabaram meus cachorros, mas o plano era esse. A gente viaja, a gente vai ter uma economia porque a gente tem a hospedagem já. A gente leva comida, a gente tem banheiro, porque é o porta-pote que você leva, só que eu comecei a viajar com o pinico. E eu e o Tadeu. Tadeu é o meu amor. Então, celebrando gente, nosso podcast. Vai ser assim porque hoje começa, né? E aí eles estão soltando, então às vezes vai ter isso. É hoje que começa? É hoje, é Catar e Equador hoje. Então estão soltando as bandeiras. Aqui é uma loucura. Então, aqui é a periferia, mano. Tá ligado? Brasil, é muito louco o negócio. Brasil né? Mas essa é a intenção, estamos trazendo cultura regionais pro podcast também, ó. Até no... Sim, cultura da periferia da frega, maluco. Tá ligado? Vixe, aqui Maria. A Band é nossa. Band Dicionário. Band de bandeira. Então, e aí o que aconteceu? Uma outra coisa, questão de economia. E uma questão de levar os animais junto com a gente, que eles não existem mais, mas agora a Kombi ficou, né? Agora ficou a criatura, e chama Dona Cida. Dona Cida? Chama Cidália. Cidália, porque quando eu comprei a Kombi, o dono disse que tinha uma Nossa Senhora no vidro da frente. E aí ele ficou chamando de Dona Cida, então eu deixei. E a placa dela é LYA, então ficou Cidália. Mas eu não fico chamando Mônica. Mônica é minha irmã. Ai, que coisa idiota ficar dando nome para carro. Eu falei, mas vai ter, ela tem nome, tá? É a Dona Cida. A Mônica fica, coisa idiota. Vem cá. Mas aí você comprou, então, a Kombi e fez... Você que transformou em uma casa? Exatamente. Mas é uma coisa assim, a minha, ela é desmontável, ela é um leguinho, é um Lego. Então, eu tenho uma cama, eu tenho um banco que abaixa, eu tenho um colchão em Z que eu abro e eu deito, eu tenho um porta-pote, que é um vaso sanitário químico,
Uhum. Eu tenho uma duchinha que liga no 12 volts, tenho um forninho com fogão com duas bocas, levo o gás, né? Então, eu usando assim, eu não preciso, por exemplo, registrar o meu carro como motor casa. Ah, Ah, E ele é para 8 pessoas, 9 pessoas, né? 9 passageiros. Só que a gente tem um banco para 3 só atrás, e eu posso desmontar, eu não preciso ficar andando com aquilo. E a uhum. legislação no Brasil para motor casa ainda não está aquela coisa pesada, porque tá ah, entrando agora. Com a pandemia foi que apareceu demais isso. Para as Hum. pessoas não ficarem muito perto umas das outras, né? Que era Ah. justamente o que ah. a gente tá falando, que a Hilda não gosta. A Hilda prefere ficar no hotel, quieta, sem muvuca. Uhum. É. Verônica, nossa, você estava falando dessa sua, desse novo projeto, não sei se é um projeto ou se vai ser a longo, mas eu lembrei de um filme, não sei se você chegou a ver, é um filme que ganhou até o Oscar, acho que um ano passado, 2 anos atrás, chamado Nomadland, que Hum. é de uma mulher que ela É com aquela resolve, atriz, eu sei, eu não assisti ainda. Eu tenho uma maravilhoso. coisa de estar inspirada, mas eu tenho que estar inspirada para ver um filme, mas fale. Ah, sim, eu também, então. Mas esse Uhum. Nomadland, ele conta sobre a comunidade, pelo menos dos Estados Unidos, desses nômades que literalmente, assim, eles largam tudo, entre aspas, né, largam tudo, eles se dedicam a essa vida no trailer. De Assim, a caravanagem. intenção. Caravanismo. Oi? Caravanismo, Caravanismo. ok. Eu vou até anotar aqui, pra não esquecer. É com a, Mas é. Caravanismo. com a Frances McDormand. Isso, Com nossa, que ela, é sim. incrível. Ela ganhou até o Oscar também. A atriz também Sim. ganhou o Oscar, né? E uma coisa que eu achei super. Assim, a intenção deles é um pouquinho diferente, né? Que eles não estão pensando em viajar, mas eles estão pensando mais, eles querem se libertar dessa pressão econômica e tal, de ter que pagar, né, O casa. capitalismo, eles querem viver Exatamente, você tá falando off-grid. capitalismo. Querem viver Exatamente. off-grid. E a minha curiosidade é se no Brasil você também tem essa comunidade de pessoas que vivem no caravanismo. Existe uma comunidade caravanismo? Se existe essa comunidade de pessoas? Existem várias comunidades de caravanismo. Ainda é uma coisa muito mais para a classe média alta, porque as pessoas não se arriscam ficar andando de Kombi igual eu, por exemplo, né? Elas querem um espaço grande, elas têm televisão dentro dos motorhomes, elas fazem em fábricas, não são artesanais como o meu. Tem Uhum. muita gente que está viajando agora, mas não diria centena, que são populares e que tem, inclusive, ganham dinheiro pelo YouTube. Se você vir no YouTube, você vai ver que tem várias pessoas que estão Sim, meus viajando, pais amam esses principalmente de canais. Kombi. Principalmente de Kombi, mas ainda não. Aqui ainda não. É gente que tem dinheiro, que tem dois ar-condicionado dentro do motorhome. Eles têm cozinha dentro e fora, tem lugar para colocar moto. Então, o caravanismo ainda está muito, não vou dizer elitizado, mas depois que a gente entende o que é a elite, mas ele está bem classe média alta. O Uhum. Ah, povão, igual eu, brinca, né? Tem os motorhomes artesanais, e as pessoas estão indo viajar, mas é assim, ainda não tem isso, e as cidades não estão preparadas para receber motor casa. Você não tem lugar para você, por exemplo, jogar os seus dejetos, você ainda tem que pegar e levar o seu banheiro químico até um vaso sanitário. Parte de nossa. eletricidade, quando você para em algum lugar, você não consegue carregar direto no seu carro a eletricidade, você depende de uma placa solar ou de uma bateria, uma super bateria. Uhum. Para você também recolher água, ainda hoje o Brasil tem muita água, né? Então ainda não se é cobrado água, mas agora a gente percebe que tem alguns lugares que são mais classe média alta que estão começando a multar carros tipo motor casa que ficam parados muito tempo em lugares turísticos. Ilhabela não aceita motor casa. Uau. Você é multado, você não vai nem na balsa. Eles não Uau. aceitam nem Kombi mais. Nossa. Porque eles sabem Nossa. que tem gente que fica em Kombi. O negócio está bem complicado. Eu estou falando isso porque eu participo de grupos, né? E aí Uhum. eu não estou viajando, mas é um monte de aposentado também, um perfil bem de aposentados. Uhum. E tem aqueles jovens que já fazem mesmo aquela coisa de esse vai ser meu novo trabalho. E também é uma coisa bem cruel, né? Quando você faz disso o seu novo trabalho, porque o YouTube fala assim: nossa, seus vídeos estão com alcance muito bom, se esforce mais.
Puxa, você não lançou. Isso tudo é porque eu acompanho. Puxa, você só lançou 3 vídeos dessa semana. Se esforce mais. Hum, Sabe? Então é aquela coisa, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa interessante, você sempre tem que estar buscando coisas. Isso eu acho que tira um pouco o encanto da aventura. Uhum. Eu hum. acho que perde um pouco quando você começa a juntar isso com o trabalho. É. Eu acho que fica meio complicado. Mas não deixa de ser uma forma de você conhecer o mundo, conhecer pessoas, de evoluir Uhum. positivamente. É, porque às vezes você perde o momento, né? Porque você tem que tirar uma foto, você tem que filmar, você tem que escolher o momento de filmar, a pose, né, que você vai fazer. A E aí você luz. perde, né? Ah, Você perde Tudo. as coisas que estão acontecendo, que são Não, e muito você tem legais, que ir né? para lugares interessantes. Você quer ir para algum lugar para ficar sossegado? Não, você não pode ficar num lugar sossegado. Você não pode não. parar um dia para relaxar. Você tem que ter movimento, você precisa de dinheiro, Uhum. porque senão você não segue a viagem. É. É difícil. Mas vem cá, qual foi o lugar mais longe que você já chegou com a sua Kombi casa, Kombi Home? Acho que foi a Bahia. Bahia? Foi Bahia, né? Fui para Bahia e fui para Porto Alegre. Ah, uau! Fui para o Rio de Janeiro. Norte e E Sul. viagenzinhas por aqui, Nossa. né? Hum. E foi na Bahia. Vocês querem saber um pouco sobre isso de viajar de carro? Sim, Ah, com certeza. Querem eu saber? Não, fui, eu eu fui, tô... eu fui até o Espírito Santo de carro de São Paulo, quando eu era criança. Mas vai, conta. Para o Maranhão, eu fui várias vezes, né, para o Maranhão de carro, no Você tá Maverick. O brincando. Maverick. Eu E lembro do também fomos de Maverick do teu Santana. pai. O Maverick, a gente capotou. A gente quando Nossa. eu tinha 5 aninhos, eu acho. Aí o carro rodopiou na pista. A Sailândia, já no Maranhão. O carro tava chovendo, o carro rodopiou na pista, capotou, deu 3 capotadas. Eu lembro, olha só, eu era pequena, eu lembro que eu furei minha mão, que eu tava com uma caneta. A minha mãe começou a chutar a porta, gritando: socorro, socorro, porque o carro ficou de cabeça para baixo. E a minha irmã falando: baixa o pino, para sair. O meu pai ficou embaixo do banco, porque o banco caiu em cima dele. E essa foi a Gente, nossa primeira vez. E para virar o carro, foram 10 pessoas para virar o carro. Você acredita que só teve um amassadinho uau. no teto que deu um soco e voltou? Maverick olha, o Maverick é ferro puro, né? 10 pessoas de tão pesado. E assim, foi pro mecânico só para ver se estava tudo bem e a gente continuou a viagem 2 dias depois, eu acho. Não, Então, isso que foi te uma das primeiras. impulsionou depois dessa, né? É, eu ia Nada falar, mais te isso que eu ia para, falar, vai te parar. é de E assim, o família meu isso? pai, você imagina, são Hum. pais que vieram do Maranhão para São Paulo, eles já vieram se aventurar. A minha mãe veio para São Sim. Paulo fugindo do meu pai que enrolando para casar, e a minha mãe era concursada do INSS. Então ela veio para o Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo para assumir o cargo em São Paulo. E aí meu pai não aguentou de saudade e veio atrás. Então já começa a Oh. viagem daí. Que fofo. O meu vô Mariano, acho que ele é do Ceará, e ele era tipo um caucheiro viajante. E lá no Serrano, onde minha mãe nasceu no Maranhão, ele vinha com curiosidades que ele das viagens para trazer. Eles tinham um mercado, tinham um comércio. O meu vô, ele era farmacêutico, ele era médico, ele sabia de tudo. Por quê? Porque ele ia viajar para comprar coisa para trazer para o Ah, pessoal no Serrano, lá no interior mesmo. E, então é assim, eu acho que essa coisa de aventura, de viajar devagar, eu acho que deve ter um gene viajante. Sim. Aliás, eu acho que todo ser nasceu nômade. O que fez a gente ficar travado foi a gente começar a plantar alface. E começou a travar, e não, aqui tá mais fácil, tá aqui minha comida, do que ficar se arriscando a uma caça, sabe? De ficar, acabou coisa aqui, vou embora. Não, vou começar a plantar aqui, vou começar. E né? Na verdade é isso. Foi quando a gente começou a ficar parado. A Hum. gente devia ser nômade. Ia ser tão mais saudável para todo mundo. as pessoas começaram a comprar casa e aí acabou a aventura, né? As pessoas começaram a pôr cerca. É. Ah. E aí começou a propriedade privada. Mas, Verônica, isso que eu ia perguntar também, puxando o gancho da comida que você falou, pois uma curiosidade que eu tenho bastante também, nesse filme que eu tava te falando, essas pessoas contam muito com a ajuda das outras pessoas, dos vizinhos principalmente. Você falou que Hum, não tem lugar certo, que assim, muitos lugares no Brasil que são regulados para você ficar ali com a casa, sim. com a Kombi Home, com a Kombi Home, Com a Kombi mas Home. oh, Kombi É Home, casa rodante, mas casa rodante.
Sim, casa rodante. Mas, por exemplo, acabou comida, do nada, esqueceu, porque você não fica indo no supermercado toda hora, né? Assim, Não. quando a Come Home. Então você Não, tem que contar com. não, você já compra a cota, eu tenho um lugar, eu levanto o banco, guardo, você tem um compartimento com coisas para você comer. Tem Ah, geladeirinha. entendi. Entendi. Aí, tipo, faltou alguma coisa. Você vai lá, bate no vizinho e pede ajuda? Ou Você não como é que precisa bater no rola? vizinho. As pessoas vêm atrás de você. As pessoas são curiosas. Elas olham o carro parado, como algumas chamam a polícia, outras não. Algumas chamam a polícia, sim. E algumas não, algumas te Sim. acolhem. Algumas não, a maioria te acolhe. Elas querem ver. Eu lembro que a gente estava parado na Bahia, já quase perto de Minas. Esqueci o nome da cidade. Una. Una chama. A gente parou para almoçar. Primeiro, você já viu, os mendigos. Os mendigos já olharam e ficaram olhando de longe, né? E eu falando, aí eu tinha coisa para preparar. Eu falei, lindo, vamos parar, era meio de pouco. Falei, vou fazer o almoço, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa rápida. Peguei macarrão, peguei um enlatado de legumes e peguei também fiambre, que eu não como mais porque eu tô me tornando vegetariana e daqui a pouco vegana, espero. Não sei como é que vai ser isso. Isso é uma das coisas também que eu estou militando por mim e pelo bem do planeta. Olha só, é um de Uhum. cada vez, né? Um pouquinho. É assim, quem dá Sim. conta faz, quem não dá conta, boa sorte. Espero que tenha outras gerações. É isso. Então, aí lá estou eu fazendo o almoço, quando eu olho, eu lindo, aqueles mendigos estão de olho. Eu falei, vou pôr mais macarrão, porque eles vão vir aqui. E aí eu fiquei lá fazendo. Aí, de repente, chega uma moça e na porta da minha Kombi, a minha Kombi é uma Kombi Clipper, aquela que abre a porta assim. A porta do Aham. salão abre assim. Porque agora tem a porta de correr, a minha é mais antiga. E de um dos lados da porta eu tenho temperos. Aí vem chegando uma moça bem perto, né? Ela foi chegando, aí ela olhou, ai, achei que você estava vendendo presilha. Eu falei, não, filha, é tempero. Aí ela olhei de longe, achei que era presilha. Aí ela começou, o que é isso? Porque a gente, quando você acompanha uma coisa, você acha que todo mundo conhece. E Quando você você lá. acompanha, eu Sim. acompanho grupos de viagem, então, para mim, todo mundo conhece um motorhome. E aí ela foi chegando, aí ela falou: o que é isso? Aí eu falei: isso aqui é uma Kombi que virou uma casa para a gente viajar. Aí pronto, né? Um show. Você começa a mostrar tudo, a pessoa fica, nossa! Aí a pessoa vai embora meio assim, nossa, gente, isso existe. É muito engraçado. Bom, e lá estão Conheci um pessoal os bem diferente. sim, aí você vai aprendendo tudo isso. Aí estão lá os mendigos olhando, aí eles já começam a chamar o Tadeu, pede um cigarro pro Tadeu, aí começa a conversar com o Tadeu, e aí o Tadeu falando, ó, amor, eles vão almoçar. Eu falei, ah, tá bom, vocês têm alguma coisa para pôr a comida, né? Aí um tinha um pote de 500 gramas de manteiga, grandão assim. E aí o outro não tinha nada. E aí ele pegou. Gente, olha só, na pobreza você tem mesquinhez. Você começa a ficar pensando, filosofando. Amo, aham. Eu e o Tadeu, a gente filosofa muito sobre muitas coisas, né? Então, ele veio com aquele pote, ele falou: esse pote é para mim. Para dizer pro cara, ó, você que cate um pote. Aí o cara foi Caramba. procurar alguém que desse, porque eu não tinha nada para ele pôr. Foi procurar alguém que tivesse. Ele falou: eu vou ver se lá não sei onde tem, né? Aí lá foi ele procurar algum pote, sei lá, de manteiga. E aí ele pegou e veio com um pote. Eu falei assim: ó, o negócio é o seguinte, eu vou encher o seu pote, que é grande, e você vai dividir com ele. Ai, olha que terror, mas é. Falei, você vai dividir com ele, porque eu e o Tadeu também vamos comer, senão não vai dar. Eu tô tentando dividir irmãmente. Então, não, você fica pensando, falando, nossa senhora, até na pobreza. São coisas que você fica questionando, você fica pensando, não, a generosidade tá em todo canto, não, não tá, não, é uma coisa do ser humano. Tem gente, e não importa se é Uhum. rico ou se é pobre. Você vai analisando essas coisas na vida, você vai desmitificando coisa. Você Sim. desmitifica. Isso não é, não, é só gente, não sei como que é assim. Não, não. Somos seres humanos. Nossa, isso é um Então você pode intensivão de antropologia, assim, só pela viagem, né, que você faz tudo, no. não, administração, antropologia, filosofia, história. Você viver é uma escola. E você se botando de peito aberto para o mundo é um intensivão. Ah, Eu lamento, verdade. eu lamento eu me propor
a ficar só um mês viajando. Porque tem gente que é muito ousado e fala, não, eu quero viver minha vida viajando, eu vou ser nômade digital. Eu falei, eu vou fazer 50 anos ano que vem. Mas eu ainda, eu falei assim, eu estou esperando minha aposentadoria. E o pessoal fala, você não tem que esperar nada. Eu falei, é verdade, só que na minha cabeça, eu já aceitei isso. Eu recomendo aos jovens que não aceitem. Para mim, já está tudo bem, eu já vou fazer 50 anos. Mas você que está com 20, 30, não aceita, não. O quanto mais você puder ser nômade, seja, porque isso é o natural do ser humano. É ser nômade. E a gente precisa de dinheiro? Precisa. Então, faça coisas que te deem dinheiro enquanto você viaja. A gente vive numa sociedade capitalista. E mesmo que a gente vá para uma sociedade socialista, a nossa, pelo menos a nossa experiência, ela é capitalista. Você não sabe como é viver nisso. Então, pelo menos, se assegure financeiramente de alguma coisa. E não precisa ser muito. É por isso que eu falo, não seja capitalista. Sabe? Faça para viver, para aprender, para conhecer. Seja minimalista, né? Conseguir vagar. Sim, muito legal. A conversa tá animada e ainda temos muito por saber. Vamos continuar no próximo episódio. Não perca! A Verônica tem muita história interessante e divertida. Enquanto isso, curta, comente, compartilhe o nosso podcast. Veja também pequenos vídeos das nossas conversas no nosso Instagram, @pod.cidadãosdomundo. É pod.cidadãosdomundo, tudo junto e sem acento. E também no nosso canal do YouTube, @podcidmundo, PODCID Mundo, tudo junto. Obrigada e até a próxima! We're gonna let you go now.